Urian falou em corrupção e hoje foi divulgado que o Brasil perdeu 10 posições num ranking de percepção da corrupção. O Brasil caiu 10 posições e ficou na posição de número 104 entre 180 países. Então, são 180, nós ficamos na posição no 104º. Como é que fala, né? 104º. 104º, pô, me deu um apagão aqui. Divulgado pela ONG Transparência Internacional. Em escala global, o levantamento aponta um enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito. Enquanto a média mundial ficou estagnada em 43 pontos pelo 12º ano consecutivo, o índice vai de 0, que caracteriza o cenário mais corrupto, a 100, que é o mais íntegro. A pontuação do Brasil, então, de 0 a 100, 0 é o mais corrupto, 100 é o menos corrupto. A média é 43, a média do mundo. Nós caímos de 38 para 36. No primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Trata-se da pior queda do Brasil desde 2017, quando a gente vinha daquele processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que foi em 2016, primeiro ano do governo Temer. É ainda a pior posição no ranking desde 2019. Segundo o gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional, tivemos uma série de retrocessos nos últimos anos e agora estamos testemunhando a dificuldade do processo de reconstrução de instituições. E aí tem um adendo importante aqui. Os fatores negativos que contribuem para o resultado envolvem executivo, legislativo e judiciário. O relatório lista entre os pontos negativos do governo Lula a indicação de Zanin, amigo pessoal e advogado do presidente ao Supremo, a manutenção, ainda que com uso limitado, das chamadas emendas do relator, o aumento do fundo eleitoral para as eleições deste ano aqui, não é? Então, Urian, você acha que há... É claro que percepção é sempre algo subjetivo, não é? É a forma como a gente percebe alguma coisa, sente alguma coisa, eu posso achar A, você pode achar B. Mas você acha que existem elementos objetivos para dar sustentação a essa percepção da população em geral, ou do mundo em geral em relação a gente? Eu acredito que sim. Primeiro, é muito importante a gente lembrar que o que está sendo medido aí é o país como um todo. Então não está falando apenas do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário. Ele está juntando os três poderes aí para dar uma nota geral. Eu vi uma entrevista do presidente da Transparência Internacional hoje e ele falou uma coisa que talvez se encaixe bastante para o Brasil, que os países que ficam nas primeiras posições, normalmente Dinamarca, Nova Zelândia, esses acabam aí sendo sempre os mesmos países todos os anos nesses relatórios. Os últimos também, então você tem lá aqueles estados falidos, como a Somália, por exemplo, né? Aqueles países muito pobres que sequer tem o governo. Então, como que você vai medir corrupção num lugar que nem tem um governo direito? Então, o que tem que prestar bastante atenção é no meio dessa lista. E é justamente nessa lista, é na metade dessa lista que o Brasil se encontra. Aí vem sempre alguém querer tirar credibilidade. Eu, inclusive, uma vez eu estava participando de um programa na Jovem Pan e eu trouxe dados da Transparência Internacional, né, dessa mesma organização que publicou esse estudo hoje, para questionar algumas ações do governo Bolsonaro. E alguém que estava lá defendendo o governo Bolsonaro acabou dando de dedo na minha cara, falando assim, mas essa é uma organização qualquer. Não dá para falar que é uma organização qualquer, porque ela está em vários países. Então, se a gente olha para o relatório deles de 2020, que foi publicado em 29 de janeiro do ano passado, de 2023, que é referente ao ano de 2022, o que esse relatório falava lá atrás? Que no governo Bolsonaro houve uma ingerência por parte do governo sobre os órgãos de controle para blindagem própria de familiares, de aliados, a captura de órgãos de Estado para interesses políticos como PGR, PF, PRF, Receita Federal, ABIN, que é uma coisa que a gente está falando agora, né, desse escândalo todo, já foi falado lá atrás. Um ano atrás já estava no relatório de uma instituição internacional. Então, assim, tem muitas outras coisas mais sobre o governo Bolsonaro aqui. Aí, por que eu tô falando isso? Porque caiu de posição agora no governo Lula? Caiu.
mas isso mostra que você tem ali uma instituição imparcial, olhando pro país como um todo, independente de quem está no governo. A gente viu muitas críticas focadas agora. Se eu estiver falando demais, me para, tá? Manda porque bala senão aí. eu vou embora. A gente viu muitas críticas focadas a essa governabilidade do presidente Lula, né? O que custou essa governabilidade dele, então, até emendas, né? Esse acordo com o Centrão, as indicações nas estatais, isso foi bastante criticado nesse relatório. Eu olhei hoje, dei uma pincelada assim, bastante. Falou então sobre o fortalecimento do Centrão, né? Falou que isso acontece também em um momento no qual não há claramente uma política, isso a gente falou no Flow semana passada, não existe uma política do governo federal para combater a corrupção, porque a gente vê o governo criando programas para combater a fome, para combater a desigualdade, mas a gente não vê. É como se a corrupção não fosse um problema no Brasil. Então precisa haver uma política pública de combate à corrupção, porque é inadmissível o Brasil cair 10 lugares. É óbvio, né? É índice de percepção da corrupção? Sim, porque a corrupção é muito difícil de ser medida. É percepção. Você vê, uma das coisas que as pessoas indicam é a nomeação do Cristiano Zanin para ministro da Suprema Corte. Ele não se envolveu em nenhum caso que ninguém possa nem sugerir qualquer desvio, né? Mas é a percepção que as pessoas têm da indicação, né? Ao porquê da indicação de alguém tão próximo, ao porquê da indicação do advogado, porquê da indicação do amigo particular. Isso, para muita gente, pode não ser a intenção e pode não ser o resultado da indicação. Mas quando a indicação acontece a partir desses princípios, a mensagem que ela passa para boa parte da população é de um enfraquecimento da instituição, né? E por isso que a percepção é subjetiva, né? E boa parte dessas críticas, né, desses destaques feitos pela Transparência Internacional foram direcionados não só ao legislativo brasileiro, mas também ao judiciário. Então, algo que foi bastante frisado nesse relatório foi o fato dele ter aí anulado todas aquelas provas, ter perdoado dívidas, principalmente o Toffoli, daquelas empresas que estavam envolvidas em corrupção lá atrás. Até teve um trecho desse relatório que me chamou muita atenção, que eu fiz questão de anotar aqui, que ele fala em que o Brasil ele virou aí uma grande terra no qual as provas são apagadas, essas acusações de corrupção, elas são jogadas no lixo. Isso pega mal, inclusive até para você passar confiança para atrair investimento para o país. Então não é legal a gente ter caído desse jeito, porque existem pessoas que na hora de colocarem o dinheiro delas em algum lugar, elas olham para esse tipo de relatório e levam isso em conta sim.